Bom dia, oitavo B. Hoje é dia 24, sexta-feira. Vamos continuar aí a nossa revisão, terminar, né, a nossa revisão. Nós paramos lá na página 348, estações meteorológicas. Então, pessoal, essas estações meteorológicas é um local onde os meteorologistas recebem todas as informações de todos os aparelhos ali, tudo que os aparelhos meteorológicos detectaram, né, captaram, é transmitido para essa estação meteorológica, tá? Essas estações meteorológicas, pessoal, todas trabalham com o mesmo padrão. Elas têm uma organização mundial, tá, da meteorologia, e todas são obrigadas a trabalharem com os mesmos padrões, adquirirem os mesmos padrões. E todas as informações, elas são transmitidas para todas as estações do planeta, tá? Então, se alguém lá na Rússia, vamos supor, uma estação meteorológica lá na Rússia detectou um furacão, vamos supor, nós aqui no Brasil, as estações meteorológicas aqui do Brasil vão receber essa informação. Assim que a estação meteorológica lá da Rússia captou isso daí, automaticamente é transmitido para todas, tá? Então é um estudo interligado, as estações estão interligadas. Vamos ver aí o que ele está falando disso daí, pessoal. Está na 348. As informações sobre o tempo atmosférico devem ser coletadas e analisadas diariamente. No entanto, essas coletas não podem ser realizadas em qualquer lugar. Há, portanto, locais específicos para isso, as estações meteorológicas. As estações meteorológicas estão distribuídas por todo o mundo, mas sua montagem em forma de medição deve obedecer às regras estipuladas pela Organização Mundial Meteorológica. Dessa maneira, garante-se que todas sigam um mesmo padrão, podendo ser consideradas confiáveis e obtendo reconhecimento mundial. Ou seja, é o que eu disse, né? Todas têm que trabalhar no mesmo padrão. Ali na página 349, pessoal, ele está falando ali sobre os dois tipos de estações que nós temos. Nós temos a estação meteorológica convencional. O que acontece nessa estação? E temos a estação meteorológica automática. Então, há uma diferença entre essas duas, tá? O que é melhor? A estação convencional ou a estação automática? As duas estações funcionam muito bem, só que as estações meteorológicas automáticas, é claro que elas têm um custo mais elevado, né? Na estação meteorológica convencional, pessoal, o que acontece? São instalados aparelhos, é claro que esses aparelhos, eles são instalados em locais, essas estações têm que ser num local afastado, né? Onde não haja interferência nenhuma nesses aparelhos, tá? Então tem lá uma casinha branca, né? Porque branca tem que ser, é padrão, é branco. É como cooperativa, toda cooperativa tem que ser verde. Tudo na escola nossa é verde, porque é padrão das cooperativas. Padrão das estações meteorológicas, tá? Da Organização Mundial de Meteorologia é o branco. Então, todas as estações vai ter uma casinha branca e aí dentro tem o que? Ali dentro é a estação meteorológica em si. Em volta disso, que é uma área onde não pode ter interferência de construções, de árvores, de rede elétrica, nada disso, então tem que ser uma área bem afastada, tá? Ali são colocados os aparelhos. Nessa estação convencional, esses aparelhos, eles vão captar todas as informações, tipo temperatura, umidade relativa do ar,
todos os padrões, tá? Para previsão do tempo, os padrões que nós já vimos para previsão do tempo. E o meteorologista, tá? Tem que ir lá em cada aparelho desse, fazer a leitura e levar, registrar essa leitura e levar isso lá para a estação, lá para a sede, né? Vamos dizer assim, lá para a sede. De lá fazer o estudo de todas essas informações, traduzir isso numa linguagem que nós possamos entender, né? E divulgar essa previsão. Isso na e também é quem determina de quanto em quanto tempo que o meteorologista vai lá nesses aparelhos fazer essa leitura do que os aparelhos detectaram, cada estação. Às vezes o meteorologista tem que ir de 2 em 2 horas, às vezes ele vai de 3 em 3 horas, depende, tá? Nas estações meteorológicas automáticas, o que acontece? O nome já diz automático. Os aparelhos que são colocados ali, eles captam todas as informações, tá? E o próprio aparelho já emite essas informações lá para a central, tá? Próprio que é automático, é estação automática. Então ele já emite lá essa informação, já cai lá na central, certo? Então, pessoal, a diferença é essa. E também, esses aparelhos que são automáticos, eles captam as informações, tipo assim, de 2 em 2 minutos, tá? Variação do vento de 2 em 2 minutos, temperatura de 2 em 2 minutos, e vai registrando ali. A cada 1 hora, esse registro é mandado para a estação central, né? Então, essa é a diferença. Ah, mas então seria muito melhor ter todas as estações meteorológicas automáticas, né? Com certeza, mas o custo dela é elevadíssimo, né? Aqui no Brasil, nós temos pouquíssimas que são automáticas, tá? A maioria é manual mesmo. Ah, mas então se tem a estação meteorológica automática, já tira todo o trabalho do meteorologista? Sim, o trabalho dele ir lá verificar, né? Mas a informação, ele ficou com um trabalho a menos, né? Ele não precisa ir lá e fazer a leitura, mas interpretar tudo isso que os equipamentos mandou para lá é a função do meteorologista, tá? E transformar todas essas informações em linguagem simples, tá? Nessa página aí, pessoal, não precisam grifar nada não, mas eu acho que deu para vocês entenderem as estações meteorológicas convencional e automática, né, a diferença entre elas. Aí nós temos aí, pessoal, alguns instrumentos de medição meteorológica e os seus parâmetros. O que são parâmetros? É o que cada instrumento vai medir. Tipo, o termômetro mede temperatura, então o parâmetro do termômetro é o que? A temperatura. E assim por diante, tá? Isso está na página 350, pessoal. Então, nós temos aí alguns parâmetros, tá? O primeiro parâmetro que ele está falando aí é a temperatura, né? A temperatura, tem lá, ó, temperatura. Há termômetros que indicam a temperatura do exato momento em que é medida e outros que verificam as temperaturas máximas e mínimas de determinado dia. O aquecimento, que além de medir, registra as temperaturas continuamente, é chamado de termógrafo. A medição de ambos é feita em graus Celsius. Graus Celsius, pessoal, é uma grandeza física, né? Vocês vão aprender sobre grandezas físicas quando vocês estiverem no 9º ano e no 1º ano do ensino médio, na disciplina de física, né? Então, nessa parte aí eu quero que vocês somente grifem quais são os parâmetros que os instrumentos podem medir, tá? Então, temperatura, vento, vão grifando só os itens. Temperatura, vento,
pressão atmosférica, evaporação, umidade relativa de ar, precipitação fluvial, radiação solar. Esses são os parâmetros, tá, pessoal? São os parâmetros que os equipamentos vão medir, tá? Então, é realizado todos esses parâmetros aí. Tem equipamentos que medem mais de um parâmetro, tá? Pessoal, deixa eu comentar com vocês aqui. Engraçado que Frederico, eu fico fazendo aula, ele fica aqui, do lado. E ele fica olhando pra minha cara o tempo todo. Ele acha que eu estou falando com ele, entendeu? E quer vir no colo. Interessante, eu acho que se ele pudesse falar, né? Ele saberia tudo sobre isso daqui. Tava bom para ele fazer uma provinha. E ele fica aqui olhando pra minha cara, achando que eu tô falando com ele. Então tá, continuando, pessoal. Página 352. Instrumentos que medem mais de um parâmetro. Então nós temos aí 3 instrumentos que medem mais de um parâmetro. Os balões meteorológicos, os radares meteorológicos e os satélites meteorológicos. Então grifem aí somente os títulos também, pessoal, tá? Que eu posso perguntar quais instrumentos medem mais de um parâmetro, né? Balões meteorológicos, radares meteorológicos e satélites meteorológicos, tá? Vamos lá para a página 356. A previsão do tempo. Então, pessoal, essa parte aí, a previsão do tempo, vocês podem grifar o primeiro parágrafo todinho aí, que ele está dizendo. Após receber os dados das estações meteorológicas espalhadas pelo território e dos outros equipamentos, a Central de Meteorologia reúne diversos profissionais para avaliar o comportamento do tempo na atmosfera. Para isso, são utilizados supercomputadores capazes de realizar uma simulação matemática, ferramenta de grande importância para a previsão do tempo da atualidade, que processa os milhares de dados em poucas horas e prevê numericamente o comportamento do tempo em intervalos de 24, 48, 72 e 92 horas futuros. É dessa maneira que a previsão do tempo é elaborada e posteriormente disponibilizada à população. Tá, então, grifem aí esse primeiro parágrafo aí todo, pessoal. Divulgação da previsão do tempo. Então aí, pessoal, ele só está explicando aí, não vai precisar grifar nada aí, tá? Mas aí ele está explicando como que é feita essa previsão do tempo, né? Se eles fossem liberar para a gente a previsão da forma que eles recebem desses equipamentos, nós não iríamos entender nada. Então, depois dos resultados analisados, esses resultados, muito importante, pessoal, assim que é analisado todo esse resultado ele é transmitido para todas as estações meteorológicas do planeta, tá? Todas, certo? Lembrando que eles trabalham sempre em conjunto, né? Então são liberados para todos, aí eles fazem uma linguagem mais simples, né? E manda para a mídia poder passar para a gente a previsão do tempo, tá? Então, pessoal, tem alguns fatores aí que influenciam na previsão do tempo, tá? Ele está dizendo lá, conforme página 357. Conforme verificamos, o que influencia a previsão do tempo atmosférico são os seus parâmetros. Esses, se analisados, tornam possível a interpretação daquilo que ocorre em uma imagem de satélite, por exemplo, né? Então, eles estão dando lá. Como nós vimos, todos aqueles parâmetros, né, que estão vistos lá, que são analisados para que tenha a previsão do tempo, existe um outro parâmetro que até pouco tempo não era considerado, tá? Ou seja, não era levado em conta,
mas que hoje em dia os cientistas acho que tem mais ou menos uns 10 anos, os cientistas, depois de estudarem muito, acharam conveniente colocar as nuvens como um dos parâmetros a ser analisado. Realmente eles descobriram que as nuvens, isso em estudos de mais de 30 anos, tá, pessoal? Mas agora os meteorologistas levam em conta as nuvens, tá, como um padrão também, né, um parâmetro para se determinar a previsão do tempo. E com isso, a gente vai ver aí os vários tipos de nuvens que nós temos, tá? Nós sabemos aí que para identificar uma nuvem é necessário atentar-se a alguns aspectos como sua forma, distribuição no espaço, dimensão, luminosidade e cor, tá? Aonde está escrito nuvens aí, pessoal, na página 357, grifem o segundo parágrafo aí, onde ela está dizendo lá, ó, as nuvens são formadas por minúsculas gotas de água no estado líquido ou sólido que se encontram suspensas na atmosfera. E depois, o último, para identificar uma nuvem é necessário, isso que eu acabei de ler agora. Então, depois da palavrinha nuvens, que está em verde aí, né, vocês vão grifar o segundo parágrafo e depois o último, página 357. Então, vamos ver aí, pessoal, os tipos de nuvem. Nós temos as nuvens altas, as nuvens médias e as nuvens baixas, tá? Vamos começar a ver aí as nuvens altas. Então, ele diz lá, ó, nuvens altas são as nuvens cuja base se localiza acima dos 6 km de altura. Podem ser de 3 tipos: cirros cúmulos e cirros estratos. Nós vamos ver cada uma delas aí, pessoal. Essas nuvens altas aí, pessoal, tudo isso que está falando sobre nuvens aí, vocês podem grifar tudo, tá? Cirros, nuvens brancas e brilhantes com aspecto delicado, formando filamentos, normalmente estão associados ao tempo estável com a aproximação de uma frente fria. Cirros cúmulos, compostos de elementos muito pequenos em forma de grãos, formam uma camada fina, transparente e são constituídas principalmente por cristais de gelo, presentes em tempo estável com a aproximação de correntes de ventos fortes. Cirros estratos são semelhantes a um véu transparente e esbranquiçado, podendo ter aparência fibrosa e cobrem parcial ou totalmente o céu. Constituem-se principalmente de cristais de gelo que proporcionam fenômenos de halo. Associa-se a tempo estável, mas são precursoras de precipitação que podem ocorrer entre 12 e 24 horas. Ou seja, pessoal, quanta coisa, né, que uma nuvem pode dizer, né, se a gente souber analisar essas nuvens. E essa análise das nuvens, pessoal, os meteorologistas fazem sem equipamento nenhum, tá? É olhar para a nuvem e saber identificar. Ou seja, eles estudaram cada uma delas, né? Essa atividade que eu queria ter feito com vocês, se estivéssemos com aulas presenciais, pegar a apostila, ir lá no pátio da escola e ficar observando as nuvens, para ver que tipo de nuvem que nós temos ali. Eu gosto de fazer esse tipo de coisa, pessoal, porque para mim nuvem é uma coisa que me encanta demais. Eu sou assim, encantada com as nuvens, eu acho muito bonita. Tem umas nuvens que são lindíssimas, tipo as altos cúmulos, altos estratos, são muito bonitas. E vamos ver então, grifaram tudo isso, né? Nuvens altas. Nuvens médias. Vamos grifar tudo que está falando sobre nuvens médias também, pessoal. A base dessas nuvens pode ocorrer entre 2 e 4 quilômetros, 2 e 7,
e 2,8 km, dependendo da latitude onde estão. Altos estratos, camadas acinzentadas ou azuladas de aspecto estriado, fibroso ou uniforme. Suas partículas são gotículas de água muito frias e cristais de gelo. Antecedem precipitações contínuas de chuva ou neve. Altos cúmulos, camadas de nuvens brancas ou acinzentadas que normalmente apresentam somente sombra. Comumente as chuvas que conduzem não chegam ao solo. Nuvens baixas estão na página 360. São caracterizadas pelo fato de sua base não ocorrer acima de 2 km de altura. Temos a estratos, que apresentam camadas uniformes e suaves. Quando se formam muito próximas da superfície, dão origem a um nevoeiro e, caso produzam precipitação, esta será de forma de chuvisco, também conhecido como garoa. Estratos cúmulos, camadas de nuvens contínuas ou descontínuas de cor cinzenta ou esbranquiçada, quase sempre de porções escuras. Podem manter o céu nublado e com chuva fraca e contínua. Grife também. Nuvens de desenvolvimento vertical. Essas nuvens aqui dá pra gente observar tanto, pessoal, bem simples a gente ver. Essas nuvens têm a altura mais alongada do que a base, podendo se estender verticalmente por quilômetros no céu. Temos aí, desenvolvimento vertical, temos 3 tipos. Nimbus estratos, nuvens escuras ou cinzentas, sem aspecto definido, com base baixa e sem boa visualização por causa da precipitação fraca a moderada que ocasiona. Cúmulos, nuvens densas de base escura com contornos bem definidos, seu topo se assemelha a uma couve-flor, o que eu não concordo, e as porções iluminadas pelo sol formam um branco brilhante. Quando grandes, produzem precipitações nas formas de pancadas de chuva. As pequenas, que se assemelham a flocos de algodão, estão relacionadas ao bom tempo. O último tipo de nuvem em desenvolvimento vertical aí é o cúmulus nimbus, nuvens densas de grande extensão vertical, apresentando entre 9 e 12 quilômetros. Podem ser formadas por gotas de água, cristais de gelo, granizo e flocos de neve. Sua região superior geralmente tem aspecto de bigorna por ser lisa e achatada. É responsável por tempestades, rajadas de vento, relâmpagos, granizo e, em algumas ocasiões, tornados. Então, pessoal, vocês estão vendo aí o quanto as nuvens podem dizer pra gente, né? Uma simples observação das nuvens, tá? Dá pra gente saber aí muita coisa em relação à previsão do tempo, tá? Por último, aí ele está falando sobre as utilidades da previsão do tempo. Nós sabemos que são inúmeras as atividades, né? A previsão do tempo pode ajudar em muita coisa aí. Tem vários tópicos aí na página 362. Então, a previsão do tempo vai poder nos ajudar com monitoramento de recursos hídricos, da agricultura, da marinha, aviação, da pesca, atividades de lazer, no dia a dia, na prevenção de catástrofes. Então, aí muita coisa que pode ser evitada, ou algumas coisas nas quais a gente pode se orientar no nosso dia a dia. Tipo, vai chover, vou levar guarda-chuva ou não vou? Vai esfriar, vou levar blusa. Então, são coisas assim que a previsão do tempo, né, pode nos ajudar, né? Então, pessoal, isso daí foi a nossa revisão, né? Essa semana nós fizemos a revisão da unidade 3, da unidade 4.
Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar no privado. Segunda-feira começa a semana de avaliação, né, pessoal? Então, espero que vocês tenham uma ótima semana de avaliação, tá? Não esqueçam, antes de fazer essa avaliação, dar uma lidinha no que eu pedi para vocês grifarem, que vocês sabem que o que eu peço para grifar é o que está na prova de vocês, né? Não é isso? Então, vocês... Peraí, pessoal, esse aqui não para de perturbar. Então, vocês podem me chamar no privado se tiver alguma dúvida, tá bom? Uma boa semana de avaliação para vocês, pessoal. Logo após a avaliação, nós vamos ter uma semana de descanso, né? Graças a Deus, tanto para os professores quanto para vocês. Ficar uma semana sem aula vai ser ótimo, né? Então, um beijo a todos, tchau para todos, tchau, até mais, boa semana de prova, beijos.